Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia. Download da notícia. Você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, Grande ABC, Alto Tietê, Litoral Norte Paulista, Vale do Paraíba, o Brasil e o mundo. Download da notícia. Regional na essência, global na referência. Na Rádio Guardiã da Notícia. FM 82.3. FM 82.3. Bem-vindos a mais uma edição do Download da Notícia, segunda edição nessa quinta-feira, quinta-feira direto aqui da Avenida Paulista, para você que nos acompanha nas multiplataformas da FM 82.3 e nos assiste em aguardiandanoticia.com.br. Hora de falar de política nacional, hora de falar de política partidária e trazer uma análise dos principais fatos que acontecem no nosso país e as perspectivas para as eleições 2026. Eu recebo aqui em nossos estúdios Cândido Vacarezza. Ele é presidente do Partido Democracia Cristã no estado de São Paulo. Vacarezza, obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Gabi, eu que agradeço e quero parabenizar o teu trabalho de informação, não só para São Paulo, porque a Guardiã da Notícia está se expandindo e em breve nós vamos ocupar todo o Brasil. Digo nós, aqui é majestático, certo? Porque eu estou aqui na condição de entrevistado. Bom, vamos começar do início, né? Vamos começar do começo. Do começo. Você assumiu a presidência do Democracia Cristã, um partido que muitas vezes era lembrado pelo aquele jingle famoso. Emael, um democrata cristão. De repente, o partido toma uma nova roupagem e o Vacarezza, que já foi deputado, foi líder de governos importantes do nosso país, se torna o presidente desse partido aqui no nosso estado. Como é que isso aconteceu? Isso é simples. O João Caldas foi deputado federal, meu amigo desde 2005, 2004, não lembro direito, e ele assumiu a presidência num afastamento temporário do Emael, e o João Caldas me convidou para ajudar a construir o partido nacionalmente. Eu estava sem partido, tinha saído do Avante, e topei ajudar o João nessa caminhada. Naturalmente que para o João e para mim era importante a gente ter um projeto nacional para o Brasil, um projeto que tivesse uma proposta de desenvolvimento econômico, criação de empregos e um processo de autonomia do Brasil, porque eu tenho dito que o Brasil tem jeito. O Brasil tem a maior fronteira agrícola do mundo, tem uma reserva mineral entre os maiores países do mundo. O Brasil não tem perspectiva de crise hídrica, porque o Brasil, nenhum país do mundo tem tanta água quanto o Brasil. Se tirarmos a Antártida, que não é um país, é um continente, não tem lugar nenhum no mundo que tenha tanta água doce como o Brasil e tanto potencial de produção de energia elétrica. Então, o Brasil tem tudo, só falta política para dar um salto de qualidade. E como é que você avalia o estado de São Paulo, né, a locomotiva do país, o estado mais rico da nossa federação, o maior estado da América Latina? Como é que você avalia o papel do estado de São Paulo em meio a esse Brasil com tanto potencial? Olha, o estado de São Paulo, há mais de 90 anos, é o estado que agrega todos os povos do país e do mundo. Eu mesmo sou baiano e moro há mais de 40 anos aqui. Se você observar, várias lideranças paulistas não nasceram em São Paulo, como o Lula, por exemplo, o Fernando Henrique parece que nasceu no Rio,
E várias lideranças paulistas não são de São Paulo. Então, São Paulo é uma locomotiva e que abraça todos nós. Eu acho que falta política para São Paulo poder ajudar o Brasil. Nesse movimento eleitoral que nós vamos ter aqui, a minha perspectiva é ter uma alternativa às duas principais candidaturas que existem, que é a candidatura do atual governador e a candidatura do Haddad. Eu acho que nós precisamos, como no país também, nós temos que construir uma alternativa que não seja Lula ou Bolsonaro. Aqui no estado de São Paulo, já que você tocou nessas duas alternativas, né, o Haddad e também o governador Tarcísio, nós temos outros nomes que ainda estão ventilando. Nada ainda oficialmente, né? Oficial é só nas convenções partidárias, mas a gente tem no campo progressista ainda a história da Simone Tebet ali no PSB com o Márcio França. O Márcio França ensaiou, né? Agora diz que é candidato ao Senado, mas a vontade interna ali de apurações minhas, tá? Dentro do PSB era de que fosse ao governo do estado de São Paulo. E a gente tem, que aliás é alguém que frequenta aqui a Guardiã da Notícia, está sempre aqui nos microfones, o Paulo Serra, do PSDB, que foi prefeito de Santo André por 8 anos e que o Aécio Neves, que está lançado como pré-candidato à presidência da República, o lançou também como pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, que acabou estremecendo, inclusive, os bastidores do campo da direita aqui no estado de São Paulo. Com uma candidatura ou duas, PT e PSB é uma única articulação. Então, Haddad, Simone Tebet e o Márcio França, e também o governador Geraldo Alckmin, o vice-presidente, esse é um campo e uma articulação clara. A outra é mais à direita, no caso do Tarcísio, apesar dele ter outros aliados, mas ele é mais uma articulação que eu vou chamar, sem nenhum juízo de valor, do bolsonarismo. Eu tenho muita simpatia pelo Paulo Serra. Paulo Serra foi um excelente prefeito, tem experiência política, experiência administrativa e tem capacidade de apresentar algo novo para São Paulo. E o Partido Democracia Cristã tem feito conversas já com o PSDB, porque na Nacional a gente sabe, inclusive o prefeito JHC, que é filho do presidente nacional, do João Caldas, do DC, foi para o PSDB e aí até saiu na imprensa que o João Caldas indo para o JHC indo para o PSDB, deu uma esvaziada lá no DC, foi o que começou a pipocar na imprensa, né? Então a gente sabe dessa relação do seu partido com o PSDB. Aqui em São Paulo, a gente pode dizer que tem essa proximidade ou que possa ter nos próximos dias, talvez? Primeiro, apenas um comentário. O João Caldas tem personalidade política e o JHC tem personalidade política. Então, o fato de ser pai e filho não quer dizer que um tem que fazer a mesma coisa que o outro faz. Aqui em São Paulo, eu ainda nem aprofundei a conversa com o João Caldas, mas essa tem que ser uma conversa que passa pelo presidente do Partido Nacional. Mas nós não temos dúvida que existe um espaço para você apresentar uma outra alternativa para São Paulo. Eu não tive ainda nenhuma conversa com Paulo Serra, mas terei em breve. E eu diria que na semana que vem nós vamos conversar. E a alternativa para nós é ter, nesse primeiro turno, apresentar para o país algo que não seja nem o que está governando nacionalmente o país, que é o grupo em torno do Lula e do PT, e muito menos a ala bolsonarista, que eu acho que foi testado há 4 anos com o governo do presidente Bolsonaro e o povo não quis. Então, nós temos que procurar uma outra alternativa. Com as pesquisas de intenções de votos, né, que a gente tem acompanhado aqui no estado de São Paulo, a leitura era clara que, apesar dos prefeitos estarem satisfeitos com o governador Tarcísio, apesar de ter pego um pouquinho mal essa questão da privatização da Sabesp, o governador Tarcísio ainda ganharia a eleição num eventual primeiro turno. Com
de fato, consolidada essa pré-candidatura do Paulo Scherra, o senhor acredita que possa ter um segundo turno aqui no estado de São Paulo? Gabi, eu acompanho a eleição desde a década de 80. Eu já sou um homem idoso e o diabo é perigoso porque é velho. No Brasil, 5 meses antes da eleição, uma pesquisa quantitativa, ela tem o significado de você fazer uma avaliação como quem olha uma fotografia e não como quem está prevendo uma realidade. Eu já vi candidatos 5 dias antes da eleição aparecer na pesquisa ganhando no primeiro turno e perder as eleições no primeiro turno. Isso aconteceu na Bahia, na eleição, quando o Jacques Wagner se elegeu. O resultado da pesquisa, poucos dias antes da eleição, é que ele perderia a eleição no primeiro turno e ele ganhou no primeiro turno. Então, a mesma coisa aconteceu 8 anos depois com Antônio Carlos Magalhães? não, com o senador que é ministro da Casa Civil, com Rui Costa, ex-ministro, né? Então, e em Pernambuco, na cidade de Pernambuco, um dia antes, houve uma mudança grande lá, quando o Mendonça era o candidato a prefeito. E aqui, eu não sei se as pessoas se recordam, você certamente se recorda, porque você é bem informada, é só ver a curva das eleições quando o governador Dória disputou a cidade de São Paulo. Então, 5 meses antes da eleição, a primeira eleição do Kassab também aqui, eu acho que 5 meses antes ele não figurava em primeiro lugar, e a Marta Suplicy era que figurava. Então, não quer 5 meses antes da eleição, a pesquisa serve para a gente avaliar. O governador é muito forte, mas falta ao governador capilaridade no interior de São Paulo e peso político próprio no estado de São Paulo. Ele tem um partido forte, ele tem pessoas com bastante experiência em torno da candidatura dele, tem o apoio do Kassab, que é um gênio na política. Gênio, assim, ninguém é gênio, né? Eu estou exagerando, mas assim, é uma pessoa bastante qualificada, mas isso não é suficiente para ganhar a eleição. E a gente poderia dizer, então, que o Democracia Cristã está aberto para negociações, principalmente com essa nova via do PSDB à frente com Paulo Scherra. Eu disse mais, eu disse que eu tinha simpatia pelo Paulo Scherra, candidato, mesmo sem ter conversado com ele. Então, a tendência aqui é a gente trabalhar para ter um nome que não seja nem do campo consolidado do chamado lulismo, e nem do campo consolidado do bolsonarismo, que é o atual governador. Vacarezzi, e o Democracia Cristã vai lançar a chapa completa de candidatos ao Senado, deputados? Qual que é a perspectiva de vocês nessas eleições aqui no estado de São Paulo? Nós teremos chapa completa para deputado federal, chapa completa para deputado estadual. O Senado eu quero discutir de forma articulada com a candidatura de governador. Mas vocês tinham anunciado o Sérgio Reis. Não, nós temos 4 pré-candidatos. Tem o Sérgio Reis, tem o Medina, tem Medina? É. O surfista? Não, Medina, jornalista, o jornalista do interior. Tá. Tem o Chiarelli e tem a Thaís. Thaís é uma advogada trabalhista bastante consistente, bem conhecida no meio jurídico. E são 4 pré-candidatos. Até agora, quem mais tem conversado conosco é a Thaís e o Medina. Mas toda essa discussão de Senado, ela está articulada com a discussão de governador. Nós queremos formar a chapa.
Eu acho que, no mínimo, um candidato ao Senado o DC vai ter. E mesmo porque Ou agora... candidata. E mesmo porque, agora eu vou colocar aqui lenha na fogueira, se vocês fecham uma eventual parceria, né, com o PSDB, já foi dito que o Paulinho da Força, junto com o Solidariedade, tem conversado já com Paulo Scherra, com Aécio Neves, e tem também a possibilidade dele ser pré-candidato ao Senado, já que ele não vem a deputado federal. Então, numa eventual conjuntura, pode ser que vocês todos saiam num chapão aí. Eu sou muito amigo do Paulinho da Força. Agora, eu vou fazer o que o partido fizer. A discussão do Senado, como eu disse, e do governo do Estado, eu vou conversar com o João Caldas e com o presidente nacional, que é o presidente nacional, porque eu não entendo que o Partido de São Paulo, por mais forte que nós estejamos agora, em comparação aos outros estados, em relação aos outros estados, que eu acho que o estado de São Paulo a gente conseguiu dar uma organizada muito boa, talvez seja o estado que o partido esteja mais organizado. Nós não vamos discutir a chapa majoritária sem ouvir a direção nacional. Vacareza, eu quero que você fale um pouquinho para a gente, então, do regionalismo dentro do Democracia Cristã. O senhor acabou de dizer para a gente que o estado de São Paulo está bem organizado. Organizado em todo o estado, por exemplo, regionalmente, no Grande ABC, tem uma coordenação do partido? No Alto Tietê, Vale do Paraíba, em todas essas regiões, que é como é mapeado o nosso estado aqui. Olha, no ABC que você falou, nós vamos ter um candidato a deputado estadual que é bastante conhecido. Entre tantos, eu não vou poder falar o nome de todos, mas eu estou falando o nome dele porque foi deputado estadual comigo, que é o Ramiro Neves. E o Mário Ossolan é candidato a deputado federal, lá no ABC. Fora isso, tem outros candidatos. Você tem candidatos a federal vou dar um nome aqui, o Bebeto Haddad, foi deputado federal, foi secretário aqui em São Paulo e foi presidente do MDB. Então, nós fizemos uma chapa forte de deputados federais e uma chapa forte de deputados estaduais, candidatos, né, pré-candidatos. Então, eu citei o nome aqui do Chiarelli foi deputado federal, foi deputado comigo, inclusive. Então, nós temos alguns ex-deputados, nós temos empresários, como lá em Campinas tem a Edir, que é empresária, tem ex-prefeito que é candidato a deputado federal, o Solano, me fugiu o nome dele. A gente está conversando com o Cândido Vacareza, presidente do DC aqui. Mas ele foi prefeito do Mato Grosso. De qual cidade? Mato Grosso, mas está aqui em São Paulo? Está em São Paulo. Tem uma onda, né, de migração aqui para São Paulo, né? Tem vários políticos que trouxeram o domicílio eleitoral para cá. Tem. E você tem pessoas que são... que já tinha amizade comigo já há muito tempo que a gente trouxe. Então, tem muitas pessoas. Ou seja, a chapa de vocês está completa, tanto na questão da cota feminina, porque tem as mulheres também, né, que tem ali um número de mulheres que precisam ser candidatas. Nós não temos problema com isso. Tem mulheres, eu dei o nome de uma aqui federal, que é a Edi. Tem outra no Pontal do Paranapanema, que é a Juliana, então, que foi secretária da Educação lá em Dracena. Então, nós temos várias pessoas que vão ser... Tem pessoas que foram do governo, inclusive do governo do Bolsonaro, assim, com um cargo de terceiro escalão, como o Sérgio Matos. Então, nós temos uma chapa consistente. Eu acredito que nós vamos eleger um número surpreendente de deputados federais e de deputados estaduais. Quantos? Vamos fazer uma aposta aqui ao vivo. Veja, se eu disser 1, é ruim. Se eu disser 10, é ruim, porque nós não vamos fazer 10. Mas isso não, é fato. Eu acho que nós temos condição de eleger de 3 a 4 federais aqui em São Paulo.
É um número considerável, né, para um partido. Hoje o Democracia Cristã tem algum deputado Não tem, federal? hoje o Democracia Cristã não tem deputado federal, não tem deputado estadual, tem só vereador. Então, Lá em Guarulhos tem 2. três. 3, Em perdão, 3, Guarulhos tem verdade, tem três. 3. Em Paulínia Verdade. também tem 3. É. Vai sair um candidato a vereador, vai sair um vereador de Paulínia, o Pedro, a deputado federal. É. Então nós temos nomes que vai dar consistência à chapa. Olha, para você que nos assiste em aguardiandanoticia.com.br ou que está saindo do seu trabalho, ouvindo a gente pelas ondas do rádio no 82.3 FM, eu converso com o Cândido Vacareza, presidente do Democracia Cristã, partido aqui no estado de São Paulo, e agora eu não posso deixar de perguntar dos últimos acontecimentos envolvendo o pré-candidato Aldo Rebelo à presidência da República, que foi expulso do seu partido, deu entrevista para a gente hoje pela manhã, lá direto da ExpoGov, dizendo que judicializaria a pré-candidatura dele para que se consolidasse. Como é que se consolida algo que não passou pelas convenções, Vacareza? Olha, primeiro, só para me desculpar com um amigo meu e candidato a federal, que eu esqueci o nome da hora, tem lapsos. Eu falei Solano, não é Solano, é Delano. Delano foi prefeito em uma cidade do Mato Grosso do Sul, mas ele tem propriedades no estado de São Paulo, sempre morou no estado de São Paulo e é candidato a deputado federal. Olha, essa questão do Aldo, o que eu tinha para falar na imprensa sobre isso, eu falei no dia seguinte em relação à escolha pelo nosso presidente, do ex-ministro Joaquim Barbosa. Não acho que... Não vou colocar o diretório estadual em disputa interna com o Democracia Cristã. Eu quero eleger deputado federal, eleger deputado estadual e ter um projeto nacional para o Brasil. A ação do Aldo judicial e toda a movimentação que ele está fazendo, eu considero que é um direito dele, mas eu sou muito amigo dele, mas isso não foi combinado comigo. Então, eu não posso acompanhar. Eu vim para o Democracia Cristã, eu apoiei o nome do Aldo dentro do Democracia Cristã. Fui eu, o João Caldas, inclusive, já falou isso. Fui eu que indiquei o nome do Aldo no Democracia Cristã. Houve os problemas que houve, eu não quero... me manifestar, só quero te dizer o seguinte: eu não vou colocar o diretório estadual em disputa com o diretório nacional. Eu posso, como filiado, como militante, emitir uma opinião. Eu estou aqui como presidente do diretório estadual, então não quero... O que eu quero te dizer é o seguinte: institucionalmente, o diretório estadual não fará nenhum movimento para enfraquecer o Democracia Cristã, ou para arrebentar a nossa chapa aqui. Ou seja, vocês não apoiam a judicialização dessa pré-candidatura do Aldo. Amizade é uma coisa e a política é outra. A judicialização é uma ação dele, que ele decidiu. E, inclusive, não me consultou sobre isso. O Aldo decidiu fazer. Ele tem direito, como todo mundo tem direito, de judicializar. Qual o resultado? Aí que vai decidir a justiça. E você acreditava na candidatura do Aldo? Qual seria o papel dele nessas eleições? Veja, esse eu tenho dito, inclusive para o João Caldas, que nós temos que virar a página e discutir. Eu vou trabalhar para fazer um acordo do Aldo e do João Caldas para pacificar, que eu não sou da guerra, eu sou da paz. Eu não aposto em nenhuma solução beligerante. Não gosto desse tipo de ação. Então, quando fui líder do governo, eu me dava bem com a direita, com a esquerda, com todo mundo, inclusive com a distância, porque nunca fui amigo dele, nunca tive convivência, inclusive com Bolsonaro, que não fazia uma oposição tão grande ao governo como as pessoas pensam. Outros faziam maior, como o Caiado, por exemplo, fazia muita oposição. Eu posso dizer que tem uma relação de amizade com o Caiado. Então, independente de posição política, eu quero criar a paz. Agora, dentro do partido, na estrutura do partido, o diretório estadual não vai ser instrumento de polarização interna.
Já que o senhor citou o nome do Caiado, qual a sua avaliação dos nomes presidenciáveis, né, que estão aí sendo colocados para disputa contra o presidente Lula? A gente tem o Flávio Bolsonaro envolvido nos escândalos do Banco Master. Aliás, deu uma acalmada, né? Entre ontem e hoje, acho que deram uma submergida, repensando, mas aí a gente tem Caiado, tem Zema, que nos bastidores corre que teve uma aproximação dos dois. Qual a sua avaliação? E o seu próprio partido, seu presidente, anunciou Joaquim Barbosa, né? Para substituir o próprio Aldo. Eu avalio o seguinte. Só tem, pelas pesquisas de opinião, garantia de ir para o segundo turno hoje o Lula. E essa garantia não é só porque ele é o presidente. É porque em todas as eleições que houve no Brasil, da democracia para cá, da democratização para cá, de 89 para cá, em todas o Lula ficou em primeiro ou em segundo lugar. Então, com a trajetória dessa, é até arriscado você dizer que ele está fora. Então, qualquer previsão eleitoral que coloque o presidente Lula fora da disputa é uma previsão incorreta. Então, a esquerda, o Lula unificou todo mundo, ou pelo menos quase todo mundo. Na centro-esquerda tem gente que não apoia o Lula, como eu, por exemplo, e o pessoal do PSDB, o Aécio e muitos outros. E na ultradireita você tem o Flávio Bolsonaro, mas você tem um outro tipo de direita aqui no Brasil. Nesse outro tipo de direita, o principal candidato é o Caiado. Então a vai ser, na minha avaliação, Zema, se o governador Caiado souber conduzir ou puder conduzir, vai trazer o Zema para a articulação dele. Então, existe uma possibilidade do segundo turno ser uma disputa, não com Lula, com certeza, mas com os outros nós não sabemos. O Joaquim Barbosa foi uma proposta apresentada pelo João Caldas. Ele precisa unificar o partido, precisa se apresentar, precisa vir, porque presidente não dá para ficar à distância, entendeu? Aí nós vamos discutir os encaminhamentos. Eu, como a parte institucional na presidência do partido aqui em São Paulo, vou conduzir a campanha do partido. Individualmente, eu tenho minha posição pessoal, que eu vou encaminhar, mas como posição pessoal. Minha avaliação é que existe espaço para uma outra alternativa que não seja a vitória, como está todo mundo avaliando, que o Lula já ganhou. Eu acho que não. Você acha que o Aécio pode ressurgir nessa eleição? Olha, eu não sei se o Aécio, o Joaquim Barbosa, o Caiado, mas o Brasil precisa... Qual é a situação que tem o Brasil? Você imagina, começou a cair o Flávio Bolsonaro. Essa queda dele, eu acho que é paulatina e constante. Ele não vai ficar com esses índices que ele está, mesmo porque ele tem uma rejeição muito alta, maior do que a rejeição do Lula. E ele traz a rejeição do chamado bolsonarismo. Então, ele vai cair mais. O Lula não está subindo. O Lula mantém os 40% dele ali, que é o que ele sempre teve. Então, dificilmente nós teremos uma resolução em primeiro turno. Eu acho quase impossível. Então, você vai ter dois que têm rejeição e falta uma alternativa de centro que articule a centro-esquerda e a centro-direita. Isso falta no Brasil. E essa falta é falta de um projeto nacional de desenvolvimento econômico. O Brasil tem condição de ter esse projeto. Ninguém apresentou até agora. Então, o Democracia Cristã pode apresentar, o Aécio pode apresentar, se for ele o candidato. Vamos aguardar. Ainda tem muito tempo para rolar a eleição. A campanha mesmo vai começar para valer em agosto. E cada vez mais a campanha está mais curta. Só dá para dizer quem vai ganhar no final de setembro e talvez
depois da urna, em outubro. A gente vai chamar um intervalo bem rapidinho aqui na Guardiã da Notícia, 5 horas e 35 minutos, com a entrevista exclusiva com Cândido Vacarezza, presidente do Partido Democracia Cristã. A gente vai para o intervalo e, na sequência, você volta aqui com a gente. Dá tempo de tomar uma água, um café, de ir ao banheiro. Não sai daí, não. Notícia. A Guardiã da Notícia. Quer participar do nosso jornal? Mande sua mensagem, compartilhe suas histórias e fique por dentro do que acontece na sua região. No Cidade Dentro da Cidade. A sua voz importa. Música e informação na palma da sua mão. No Alto Tietê, o cenário eleitoral ganha voz. Quem tem mandato, quem chega forte, você sabe primeiro. Modo Eleições 2026 ativado. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TeraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TeraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em teracorporation.com.br. TeraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. Música, informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. Todas as quintas-feiras, às 3 horas da tarde, você tem um encontro marcado com sabores e destinos. Descubra os sabores da nossa terra, com César Ferreira. Sabores e destinos. A Guardiã da Notícia, jornalismo regional com alcance global. Mulheres que fazem, mulheres que decidem. A força feminina na política ganha voz na Guardiã da Notícia. Modo Eleições 2026. 17h38, aqui pela FM 82.3 e para quem nos assiste em aguardiandanoticia.com.br. Lembrando que os principais momentos dessa entrevista estarão daqui a pouquinho na nossa rede social favorita, que é o Instagram. Pelo menos é a minha, seus Instagram. Uso Instagram. Eu tenho Snapchat, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook. Eu tenho tudo também, mas eu não turbino nada. Eu acabo só fazendo os compartilhamentos com os da Guardiã mesmo, na minha rede social, e aí eu mostro um mundo à parte ali. Me segue? Eu também. Vacarezza, olha, para você que chegou agora, a gente está conversando com o Cândido Vacarezza, presidente do Democracia Cristã aqui no estado de São Paulo. A gente estava falando um pouquinho da conjuntura da política nacional, dos nomes, né, que estão aí no pleito, mas você disse uma frase importante no início. Você disse, o Brasil tem jeito, o Brasil dá para dar certo. Mas o que falta para esse Brasil dar certo? Eu vou te dizer, Gabi. Primeiro, que para você ter um desenvolvimento econômico, você tem que ter investimento econômico, tem que ter a diretriz para que lado você vai seguir a economia e tem que ter as condições para fazer isso. O Brasil é um país travado. Se você imaginar do ponto de vista da legislação, eu não sei se você sabe, e você deve saber, mas não tem essa precisão. Quando eu fui deputado federal, eu levantei quantas leis existiam no Brasil. Naquela época, existia 173 mil leis federais, milhares colidentes entre si. Outras milhares colidentes com a Constituição. E outras milhares arcaicas, mas que fazia parte do arcabouço jurídico. Fora disso, você tem milhões de portarias que impedem. E diferente do que as pessoas pensam, aqui no Brasil tem um fiscalismo absurdo. Esse fiscalismo contribui com a corrupção, mas impede o desenvolvimento.
Eu vou dar um exemplo concreto de uma coisa que eu escrevi recentemente, que foi sobre a Ferrogrão. A Ferrogrão é uma estrada que liga ligaria, né, porque não está pronta, de Sinop a Miritituba, que é um porto já na bacia do Rio Amazonas, e que pegaria toda a produção de soja e milho daquela região, que é a maior produção do Brasil, e reduziria imensamente o frete, e se fosse uma estrada de ferro, ela construída, dá mais segurança no transporte, protege o meio ambiente, porque emite menos gases nocivos, o trem em relação aos caminhões, protege a floresta, porque quando você tem caminhões carregando estrada, você tem que ter várias paradas com comércio baixo, que tem proxenetismo e outros tipos de conduta inadequada. As pessoas, às vezes, dirigindo, fumando, jogam cigarro e pode gerar queimadas e outras tantas coisas. Tem uma estrada que não é duplicada, que corre paralelo. Para o Brasil fazer essa estrada, o primeiro estudo que começou foi há 10 anos, em 2016. Há uns 3 anos, ou 4, foi feita uma medida provisória, 3 anos ou 4, não, foi no governo do Michel, em 2016, foi feita uma medida provisória que permitiria a construção da estrada, reduzindo em 0,05% o parque, porque aquilo passava por uma área de proteção. Ambiental, Era uma área ambiental. Essa redução deveria ser feita por projeto de lei. Se o governo tivesse mandado um projeto de lei com urgência constitucional, isso não teria problema. Aí o PSOL entrou na justiça e isso ficou parado. Lá foi o ministro Alexandre de Moraes, parou 4, 5 anos. Recentemente, teve uma boa notícia para o Brasil, há um mês ou 2, não, foi nesse mês ainda de maio, comecinho de maio, o Supremo validou essa medida provisória transformada em lei. Você imagina, eu estou falando de um negócio de 10 anos. 10. Que agora... Mas não quer dizer que vai fazer a estrada, porque tem o IBAMA, tem o Ministério Público, tem o juiz local que pode paralisar a estrada. Uma estrada dessa só poderia ser paralisada se fosse uma decisão do Supremo Tribunal Federal ou do STJ, por iniciativa do Procurador-Geral da República. Isso é uma estrada de interesse nacional. E é uma estrada que vai proteger o meio ambiente. Não passa em terra indígena. Então, ficou paralisada. O estudo para o Brasil usar o petróleo equatorial, da margem equatorial, tem mais de 10 anos. E que continua enroscado isso aí. Está né? enroscado, mas o primeiro estudo foi pedido ainda no governo da Dilma. Eu ainda era deputado quando pediram. Já é uma coisa que vai fazer 20 anos. Mas isso precisa sair, né, Vacarezza? Porque isso vai ajudar o Brasil a se desenvolver. Mas eu dei esses 2 exemplos para te dizer como é o Brasil. Nenhum país do mundo isso aconteceria. O Brasil tem a 2ª maior reserva de terras raras do mundo. Tem uma das maiores reservas de minerais críticos do mundo. O Brasil tem a 2ª maior reserva de potássio do mundo. E o Brasil importa 95% do potássio que ele usa. O potássio é usado fundamentalmente na agricultura, mas serve para a medicina, para vários campos do desenvolvimento. E o Brasil importa 95% do potássio. Sabe de onde? Boa parte do Canadá, que é explorado em terra indígena.
Porque aqui não é Porque liberado. aqui não é liberado. Então o Brasil está travado. Então, a primeira coisa é destravar o Brasil. E o que o Brasil tem de potencial para produzir energia hidrelétrica, energia solar e energia eólica, nenhum país do mundo tem. Nenhum país do mundo conseguiria produzir o que o Brasil produz. Por que não produz? Primeiro, se você pegar só a bacia amazônica, nós temos condição de produzir energia elétrica mais do que qualquer país no mundo. Hoje, a China já está produzindo mais energia elétrica do que o Brasil. E a China tem só o Rio Amarelo lá. Nós não. Nós temos vários. Se você pegar qualquer água doce, nenhum país do mundo tem o que o Brasil tem. Então, nós precisamos destravar o Brasil para a gente ter desenvolvimento econômico. Somente esse processo de destravamento serve como permitirá o investimento privado e o investimento público. Antigamente, como é que o Brasil se desenvolvia? Porque uma parte do século XX, o Brasil foi o país que mais se desenvolveu no mundo, com empréstimos internacionais. Isso acabou. Uma, porque os juros internacionais já são muito mais altos. Outra, porque a situação do dólar é uma situação instável hoje para os Estados Unidos. Hoje você tem o BRICS pensando numa outra moeda, tem o dólar cada vez mais instável e você tem o euro que não se afirmou como alternativa ao dólar. Então você não tem empréstimos internacionais que permitiria um desenvolvimento aqui. O desenvolvimento no século XX foi feito com uma aliança entre o capital privado estatal, o capital estatal brasileiro, o capital privado nacional e o capital estrangeiro, com forte financiamento internacional. Isso acabou. Então, você não adianta dizer, vou cobrar mais imposto para fazer investimento, que não dá. Qual é a base financeira que a gente tem para desenvolver o país? São as riquezas do Brasil. Ao lado dessas riquezas, nós temos a maior fronteira agrícola do mundo. Se você sair daqui para o norte, nem precisa no norte, daqui para o nordeste, daqui para a Bahia, de carro, você vai passar por áreas e áreas e áreas de terras com a produtividade baixíssima, sem utilização daquela imensidão de solo, parada, com a criação como se fazia no começo do século XX ou do século XVIII ou XIX. Que Entendeu? podem ser utilizadas e ter produtividade. Sem precisar derrubar 1 metro de floresta. Na verdade, assim, acho que o que me chamou bastante atenção é que nosso horário já está ficando apertado e eu já fico aqui o meu convite para você voltar toda semana aqui para a gente falar de Brasil. Mas essa questão da margem equatorial, eu dei uma estudada sobre isso e o que me chama muita atenção, Vacarez, é que no Brasil não pode, mas lá na Guiana Francesa pode. E o Greenpeace só enche o saco aqui do Brasil, mas lá na Guiana Francesa não. Então não faz essa conta. Não, mas esqueça a Guiana Francesa. Vamos pensar. E eles estão chupando o nosso petróleo de canudinho. Daqui a pouco não vai sobrar mais nada para o Brasil. Holanda, nos Estados Unidos, como é que eles produzem o petróleo dos Estados Unidos? Eles produzem arrebentando as rochas do subsolo e aí produz o petróleo com esse método, que é um método completamente diferente. Aqui no Brasil, a Petrobras explora petróleo há mais de 20 anos na floresta amazônica, nunca teve um acidente, nunca teve um comprometimento da floresta. Aliás, ajuda a proteger a floresta. Então, o desenvolvimento econômico ajuda a proteger a floresta. E nós temos hoje pessoas à margem de uma quantidade de água imensa sem poder beber água, porque não tem água potável. E os piores índices de desenvolvimento humano estão no Acre, floresta. ali, no Amapá, ali naquela região da margem equatorial, que traria um desenvolvimento econômico absurdo para o nosso país. Imenso, imenso. Eu escrevi um artigo sobre isso, inclusive. Vamos publicar, vamos dar um repost desse artigo do Vacarez aqui na Guardiã. Eu vou te mandar os 2 artigos que eu citei aqui. O da Ferrogrão eu escrevi 2 artigos. E
sobre o artigo que eu escrevi sobre o petróleo da margem equatorial. Vacareza, quero te agradecer por essa entrevista, por todas as informações trazidas aqui sobre a política nacional e também sobre a posição do Democracia Cristã, que é um partido que vai estar presente nas eleições não só no Brasil, mas principalmente aqui no nosso estado de São Paulo, e traga sempre boas informações aqui pra gente, porque aqui é jornalismo regional com alcance global. Eu é que agradeço e mais uma vez te parabenizo pelo teu programa. Obrigada. Olha, lembrando que esse conteúdo vai ficar disponível no nosso portal aguardiandanoticia.com.br e para você que chegou agora, que está nos ouvindo pelo rádio, então depois dá uma corridinha lá no nosso Instagram também para você acompanhar os principais fatos e detalhes desse conteúdo com o Cândido Vacareza, presidente do Partido Democracia Cristã. Modo Eleições 2026 ativado aqui na Guardiã da Notícia. A gente volta lá para o Expo Transamérica, onde está acontecendo a Expo encerramento com a nossa equipe de reportagem. Quero agradecer aí todo o nosso time, né, que passou esses 3 dias lá dentro do Expo, trazendo informações, entrevistas, reportagens exclusivas com um conteúdo riquíssimo que também está disponível no nosso portal aguardiandanoticia.com.br. A gente volta já já. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor, inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TerraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TerraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em terracorporation.com.br. TerraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio FM 82.3 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.